Imagine um predador do Jurássico inferior, com cristas imponentes no crânio e dentes afiados como navalhas, vagando pelas florestas úmidas da antiga Yunnan, na China. Esse é o sinossauro, um dos primeiros dinossauros carnívoros conhecidos da Ásia. A descoberta do sinossauro é uma história fascinante e um tanto complexa, marcada por identificações iniciais equivocadas e a eventual consolidação de sua identidade como um terópode único do Jurássico inferior chinês. Os primeiros restos fósseis do sinossauro foram descobertos na formação Lufeng, na província de Yunnan, China. A espécie tipo Sinossauro triássicus foi nomeada em 1940 pelo paleontólogo chinês Chung Chien-Yung. O nome Triássicos refletia a crença inicial de que os fósseis datavam do período Triássico, o que posteriormente se mostrou incorreto. O nome do gênero, sinossauro, significa lagarto chinês, de Sinai, latim para chinês, e saurus, grego para lagarto. Em 1987, um esqueleto quase completo foi descoberto na mesma formação e inicialmente identificado como uma nova espécie do gênero norte-americano Dilophosauro, sendo nomeado Dilophosaurus sinensis por Hu Shaoqing em 1993. Através de estudos comparativos detalhados, especialmente o trabalho de Dong Zhiming, em 2003, concluiu-se que as características de Dilophosaurus sinensis eram consistentes com as do Sinossauro triássicus. Como o nome sinossauro foi publicado primeiro, Dilophosaurus sinensis tornou-se um sinônimo júnior de Sinossauro triássicus. Essa reclassificação aumentou significativamente o material fóssil conhecido do sinossauro. Descobertas posteriores, como a de um crânio completo com mandíbula e 11 vértebras cervicais, em 2007, permitiram aos paleontólogos obter uma compreensão muito mais clara da anatomia craniana do sinossauro. Esses novos achados confirmaram características únicas e ajudaram a diferenciá-lo de outros terópodes primitivos. Assim como o Dilophosauro, o sinossauro possuía cristas cranianas. As novas descobertas ajudaram a refinar a compreensão da forma e da estrutura dessas cristas, que provavelmente desempenhavam um papel em exibição social. A descoberta de um espécime de sinossauro com evidências de perda de um dente e remodelação do alvéolo representou o primeiro caso confirmado de patologia dentária em um dinossauro terópode. Em resumo, a descoberta do sinossauro envolveu um processo de identificação e reclassificação que se estendeu por várias décadas. As descobertas contínuas na formação Lufeng têm sido cruciais para revelar a verdadeira identidade e as características únicas desse importante predador do início do Jurássico. O sinossauro viveu durante o período Jurássico inferior. Mais especificamente, seus fósseis encontrados na formação Lufeng, na província de Yunnan, China, datam do Etangiano e do Sinemuriano, os dois primeiros estágios da época Jurássica inferior. Isso significa que o sinossauro habitou a Terra aproximadamente entre 201 e 196 milhões de anos atrás. Para colocar isso em perspectiva dentro do período Jurássico inferior, 201 a 174 milhões de anos atrás. Jurássico médio, 174 a 163 milhões de anos atrás. Jurássico superior, 163 a 145 milhões de anos atrás. Portanto, o sinossauro foi um dos primeiros grandes dinossauros predadores a surgir após a extinção em massa do Triássico-Jurássico. O paleoambiente em que o sinossauro viveu, na região da atual formação Lufeng, na província de Yunnan, China, era caracterizado por um clima subtropical atemperado úmido.
A área era provavelmente uma planície aluvial com rios sinuosos, lagos e pântanos. A vegetação era exuberante, composta por samambaias, cicadáceas, coníferas primitivas e outras plantas típicas do início do Jurássico. Evidências geológicas sugerem um clima relativamente quente e úmido, com estações chuvosas bem definidas. Isso favorecia o crescimento de uma vegetação densa, capaz de sustentar uma variedade de herbívoros. A formação Lufeng é famosa por sua rica coleção de fósseis de dinossauros primitivos, incluindo tanto terópodes, carnívoros bípedes, quanto saurópodes basais, grandes herbívoros quadrúpedes. Como um predador de porte médio a grande, estimativas de até 5,6 metros de comprimento, o sinossauro certamente ocupava um lugar importante na cadeia alimentar de seu tempo. Sua dieta provavelmente consistia em outros dinossauros menores e médios que habitavam a mesma região. Isso poderia incluir prosaurópodes basais, dinossauros herbívoros de pescoço longo, como o Lufengossauro, que eram abundantes na formação Lufeng. O sinossauro, com suas mandíbulas fortes e dentes serrilhados, seria capaz de caçar esses herbívoros. Embora não haja evidências diretas, é possível que o sinossauro também predasse outros terópodes menores que coexistiam na área. Além de dinossauros, o sinossauro poderia se alimentar de outros vertebrados, como rincossauros, sinodontes, parentes primitivos dos mamíferos, e os primeiros crocodilomorfos. Como um dos maiores predadores de seu tempo e local, o sinossauro pode ter tido poucos competidores diretos de tamanho semelhante. No entanto, outros terópodes primitivos da região poderiam competir por presas menores ou nichos ecológicos específicos. A dinâmica exata da competição entre diferentes predadores ainda não é totalmente compreendida. A relação primária com os herbívoros seria a de predador-presa. A presença de grandes herbívoros, como os prosaurópodes, teria sido fundamental para sustentar populações de predadores, como o sinossauro. Em alguns ecossistemas de terópodes, há evidências de canibalismo ou necrofagia, alimentar-se de carcaças. Não se sabe se o sinossauro exibia tais comportamentos, mas é uma possibilidade em ambientes onde a comida poderia ser escassa. Em resumo, o sinossauro vivia em um ambiente úmido e florestado, onde era um dos principais predadores, provavelmente se alimentando de prosaurópodes e outros vertebrados. Suas interações com outras espécies moldavam a dinâmica ecológica da formação Lufeng durante o Jurássico Inferior. O desaparecimento do sinossauro, assim como o de muitos outros dinossauros não avianos, está ligado a um evento de extinção em massa que ocorreu no final do período Jurássico ou no início do período Cretáceo, dependendo da linhagem e da localização geográfica. No entanto, é crucial entender que o sinossauro viveu durante o Jurássico Inferior e, portanto, desapareceu muito antes do famoso evento de extinção do Cretáceo-Paleógeno que dizimou os dinossauros não avianos. O sinossauro, um predador do Jurássico Inferior, provavelmente desapareceu devido a uma combinação de fatores relacionados a mudanças ambientais graduais, competição com outros terópodes emergentes e possivelmente mudanças nas populações de suas presas, ocorrendo em algum momento durante a transição para o Jurássico Médio. Sua extinção faz parte da contínua dinâmica evolutiva e das mudanças faunísticas que moldaram a história dos dinossauros ao longo de milhões de anos. Seus ossos, enterrados por milhões de anos, seriam redescobertos séculos depois por mãos humanas curiosas. Hoje ele nos encara através das lentes da ciência, um eco carnívoro do Jurássico, com suas cristas marcantes e seus dentes afiados. Quem foi esse caçador da aurora dos dinossauros? Ainda não sabemos tudo,
Mas a cada fóssil, o sinossauro sussurra um pouco mais de sua história esquecida.